Salve, salve, turminha. Vamos lá então, bom dia, né? Amanhã já tem Grenal, graças a Deus. Enfim, tá chegando a hora, porque olha, é muito tempo sem jogo, né? Muito tempo sem jogo, mas amanhã tem Grenal e vamos com tudo pra cima dos malandros. Em nome de KTO, onde a diversão acontece, onde tu usa o cupom BSB EHS para obter 20% de bônus no primeiro depósito, jogando sempre com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos, não esqueça nunca disso, tá bom? Vamos lá, hoje segue o Brasileirão, né? Segue o Brasileirão. Cruzeiro e Bahia hoje, às 21h30, jogo que interessa muito ao Inter. Por quê? Estamos na sexta colocação, com 46 pontos, o Bahia tem 45 e o Cruzeiro tem 43. Ambos têm um jogo a mais que o Inter já, vão ficar essa noite com 2 jogos a mais, né? Ambos têm um jogo a mais que o Inter e vão ficar com 2 jogos a mais essa noite depois de jogarem. O ideal mesmo aqui seria um empate, mas se não der para dar empate, acho que uma vitória do Cruzeiro talvez seja melhor, porque aí o Cruzeiro fica com a mesma pontuação do Inter, passa o Inter nos critérios, mas fica com a mesma pontuação. Então, vamos torcer por um empatezinho, se não der, aí uma vitória do Cruzeiro talvez seja o melhor ainda. Porque qualquer resultado aqui, com qualquer resultado, um deles vai passar o Inter. Se der empate, o Bahia vai a 46 pontos, mas tem uma vitória a mais, passa o Inter também. Se der Cruzeiro, mesma coisa, empata em pontos, mas com uma vitória a mais passa. E aí, se der Bahia, bom, aí o Bahia abre 2 pontos do Inter. Então o ideal mesmo é um empatezinho ou uma vitória do Cruzeiro. Mas repito, os dois vão ficar com 2 jogos a mais que o Inter a partir dessa noite. Uma questão muito importante que vai impactar o Grenal. Os jogos de ontem, um resultado não surpreendente, né? Porque é clássico, enfim, mas um resultado que eu realmente não estava contando com isso e um resultado óbvio. Corinthians 5-2 no Atlético Paranaense, tá? O 5 é que foi, né? A goleada que não foi esperada. Mas 5-2 para o Corinthians contra o Atlético Paranaense e o Fla-Flu deu Fluminense 2, Flamengo 0. Bom, com isso acontece que o Fluminense começa a aparecer nos calcanhares do Grêmio e o Corinthians também. Os dois ficam ali, né, à espreita do Grêmio, e o Atlético Paranaense é o primeiro rebaixado nesse momento com 31 pontos, 4 pontos a menos que o Grêmio. Bom, isso impacta o Grenal, por quê? Se o Grêmio estava pensando em jogar de sangue doce, né? Não aconteceu nada, tô numa boa aqui, tô numa nice, a coisa já não é bem assim. Eles começam agora a voltar a ter... Perdão, desculpa. É alergia matinal, aqui, ó. Tá o Oliveirinho aqui, ó, tomando banho enquanto eu espirro aqui com vocês. Mil perdões. Mas vamos lá. Começa a ter impacto também no Grenal. Por quê? Porque o Grêmio daí vai começar a ter um bafo na nuca perdendo o Clássico. Então, eles já não vão tão na moleza assim pro Grenal, não. Estavam meio de sangue doce, achando, vamos ficar aqui no meio da tabela. Já não é bem assim a coisa. Já não é bem assim. Então, impacta no Clássico também. E claro que impacta no Clássico também o fato de o Flamengo ter ficado parado. O Flamengo está com 51 pontos, em 4º lugar ainda, com um jogo a mais que o Inter, e o Inter tem 46 pontos em 6º lugar, tendo o São Paulo ali entre os dois. São Paulo, porém, tem 2 jogos a mais que o Inter, tá com 50 pontos e 2 jogos a mais. Bom, uma vitória no Grenal deixa o Inter com 49 pontos colado no São Paulo e no Flamengo, sendo que o Inter ainda tem 2 jogos para realizar com o Flamengo. Ou seja, a vitória do Fluminense ontem sobre o Flamengo foi um baita do resultado para o Inter, um baita do resultado mesmo. Para mim, inesperado. Eu achei que o Flamengo não fosse perder o jogo, mas e era para ser mais. O Fluminense perdeu um pênalti ainda com o Ganso. Então tem essa questão. Segurou o Flamengo e agora o Inter ganhando o Grenal, e por isso que eu digo que impacta o Clássico também, porque o Inter vai colar de vez aí em São Paulo e Flamengo ganhando o Grenal. E o Grêmio, repito, também tem um impacto para o Grêmio, porque agora já vão sentir o bafo na nuca de novo, né? Aquele fantasma do tetracampeonato para eles já começa a aparecer de novo no retrovisor. Então é uma rodada que acabou impactando e muito o Clássico Grenal. Reloginho na tela, por favor, meu caro Marcelo Benfica, por gentileza, para a gente seguir aqui falando de Internacional, enquanto dá aqueles 5 segundinhos para que tu deixe o like no vídeo e também se inscrever no canal, tá bom? Bora lá. Valeu a força, turma. Bom, a partir das 14 horas de amanhã estaremos na Rádio Grenal, já direto do Beira-Rio, com toda a equipe completa na Grenal, para te levar a melhor transmissão para vocês, transmissão também identificada, logicamente, porque estaremos lá torcendo e muito para o nosso Colorado. O Inter que
não tem dúvidas, né? Vamos combinar, tem misterinho a questão aí de Rogel, de Borré e de Fernando. Vão jogar os três, tá? Possivelmente também com o Gabriel Carvalho começando a partida. O Gabriel que está com muita moral agora, na semana depois da matéria do The Guardian, elencando ele entre os melhores jogadores sub-17 do mundo, e também o Fernando naquela moral, comparando ele ao De Bruyne, né? Ele vendo lampejos de De Bruyne no Gabrielzinho, então vai com muita moral. O Fernando sim vai ter uma limitação de tempo no jogo, o Fernando não consegue terminar a partida, então o Inter já vai preparar o Rômulo para o segundo tempo do Clássico, e tomara que o Rômulo vá bem. O Rômulo tem ido bem nos últimos jogos, não é o Fernando, longe disso, mas é um jogador que nos últimos jogos, pelo menos quando entrou, pareceu ser bastante confiável. E sempre fica aquela esperança de a gente ter o Ener Valencia em campo, né? Porque o Valencia, que eu digo, voltando a ser o Valencia do ano passado, né? E aquele Valencia já fez gol em Grenal, como o Alário também já fez gol em Grenal, então é aquela grande esperança que a gente tem nos dois. E lembrando que, enfim, comparações de Marquezinho com o Sérgio Rocher são absolutamente malucas e, enfim, insanas. Bom, um beijo para vocês, voltamos logo mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.